Métodos da classe string. Método mat. Ele compara duas strings com auxílio do ponto e asterisco, entre parênteses, para saber se há algo digitado antes ou depois. Se for verdadeiro, ele retorna true. Caso contrário, ele retorna false. Método char_at. Ele pega uma string e diz uma posição. O retorno é o caractere que está naquela posição. Lembrando que a contagem sempre se inicia em 0. Método subsequência. Ele pega uma string e diz duas posições. O resultado obtido é os caracteres que estiverem no meio, incluindo as duas posições informadas. Métodos da classe double. Double value. Ele pega um número de qualquer tipo e o transforma no tipo double, no formato com o número após a vírgula, se não for especificada a quantidade de casas que desejar. Método equals. Ele compara um número, no caso, um objeto com outro especificado. Se os números forem o mesmo, o retorno é true, caso contrário, é false. Método toXString. Ele pega o número e retorna uma string pelo argumento em base hexadecimal. Métodos da classe math. Método srqrt. Ele pega o número e diz qual sua raiz quadrada. Se sua raiz não for exata, ele vai retornar com várias casas após a vírgula, se não for definido anteriormente o número de casas. Se for um número negativo, ele retorna um NaN, not a number. Se for 0, retorna 0. Método cbrt. Ele pega o número e retorna sua raiz cúbica. Se o número for positivo, ele retorna um número positivo. Se for negativo, ele retorna um número negativo. Se a raiz não for exata, ele retorna com várias casas após a vírgula, se não for definido anteriormente o número de casas. Método round. Ele pega o número e o seu retorno é o número arredondado, sempre para o mais próximo. Quando for exatamente no meio, por exemplo, 0,5, ele arredonda para mais.